Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e a SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Desde o início desse novo governo, temas como o desenvolvimento econômico, geração de empregos, atendimento das necessidades básicas da população mais pobre voltaram para a agenda das políticas e programas governamentais. Mas mais do que isso, é uma tentativa de que o Estado volte como agente direto ou indutor de políticas, programas que resultem nesses itens tão desejados por todos nós do Brasil: empregos, menos distribuição desigual de renda, mais serviços públicos de qualidade. Parte desses programas estão circunscritos ao chamado novo PAC, ou Novo Programa de Aceleração de Crescimento. E é sobre ele que a gente vai falar hoje com a técnica do DIEESE, Adriana Marcolino. Adriana, obrigada mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite. Renata, tudo bem? É um prazer poder estar aqui e debater um tema tão importante, que é o tema ligado ao desenvolvimento do país, né? Adriana, o novo PAC está em sua terceira edição, todas elas durante o governo do Partido dos Trabalhadores. A primeira em 2007 com Lula, depois em 2010 com Dilma e agora novamente em 2023 com Lula. O que esse programa guarda de semelhança com esses anteriores, esse de agora com relação aos anteriores? E uma pergunta que acho que todo mundo deve se fazer: por que esse PAC não se chamou PAC 3, talvez, né? E sim novo PAC? Bom, eu acho que em relação às semelhanças, né, é que ele retoma os investimentos clássicos em infraestrutura econômica e social, né? Então, o PAC 1 e o PAC 2 tinha aquelas obras de infraestrutura, então, rodovias, portos, né, grandes obras de mobilidade, né, obras também relacionadas a escolas, a equipamentos de saúde, a mobilidade urbana, né? Então, essas obras elas são retomadas agora no novo PAC, né? E também obras que inclusive estiveram paradas desde 2015, 2016, seja por causa da recessão econômica, seja por causa do baixo crescimento, seja ainda por conta de todas aquelas questões relacionadas à Operação Lava Jato, que resultaram na paralisação de várias obras que estavam ligadas ao PAC 1 e 2, né? Então, a retomada do novo PAC também tem uma relação aí de retomar obras que estavam paradas por conta desse conjunto de elementos políticos e econômicos que o Brasil passou no último período, né? Nesse último período também o Brasil teve uma queda nos investimentos nesses segmentos, então também de retomar muitas obras, muitos segmentos de infraestrutura estavam abandonados, né? Então retomar, renovar, atualizar a infraestrutura nacional. Agora, o que ele tem de novo, e talvez esse seja um tema bastante relevante, e por isso um novo PAC, né? É que ele traz, na minha opinião, duas questões bem relevantes, que é o novo PAC, ele é cortado transversalmente pelo tema da transição ecológica, né? Então, tem uma série de medidas institucionais e também de eixos que estão ligados à questão da transição ecológica, e ele também tem uma ligação muito estreita com a política industrial, que também é outra grande política que o governo está implementando, né? Então, eu acho que essa é uma nova cara que o PAC tem, que traz uma leitura diferente, uma composição diferente do PAC 1 e 2, e talvez por isso esse nome de novo PAC, né? E sobre essa programação de investimentos públicos, privados, a gente tem também isso, né? Uma previsão de que parte desse investimento total aí do programa, ele não vem só do governo, mas ele vem também de setores privados, de agentes do setor privado e também em parcerias, as famosas parcerias público-privado. Qual é o montante total que se espera investir através do PAC? E desse montante, Adriana, a maior parte ela é garantida pelos investimentos do Estado ou a maior parte ela vai depender do arranjo entre público, privado e também do setor privado vir, topar e investir? Do total de obras previstas no novo PAC, o volume de recursos total é de 1,7 trilhões.
No período do governo Lula, que vai agora de 2023 até 2026, é 1,4 trilhão. A questão é que desse total de recursos agora de 2023 a 2026, só 26,5%, 371 bilhões, são de fato recursos públicos, né? O restante dos recursos para as obras do PAC virão então de parcerias com o setor público de investimento, desculpa, do setor privado, né? De parcerias, de investimentos do setor privado. Então, parte significativa do que está previsto no PAC não depende só do governo federal, depende também do engajamento da iniciativa privada. Se a gente olhar para as obras de investimento, o governo vai ficar com aquelas obras públicas mais sensíveis e que tem grande parte, ainda são em grande parte serviços, essencialmente serviços públicos, né, como saúde e educação, e a iniciativa privada vai entrar em outros segmentos que já, inclusive, em grande parte no Brasil, está sobre a condução do setor privado, como as rodovias, né, que boa parte das rodovias hoje estão sob a concessão do setor privado e outros segmentos, né? Então, o governo entra como indutor, como coordenador de todo esse processo, né? E a iniciativa privada entraria, então, investindo na maior parte desses segmentos. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a técnica do Diese, Adriana Marcolino, e o nosso papo aqui é o novo PAC, que foi lançado agora esse ano, no mês de agosto, e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre quais eixos, quais temas ele vem se desdobrando. Quais foram os principais temas abordados? Para onde a maior parte desses recursos de 1,7 tri que você mencionou aqui com a gente no bloco anterior, ele deve ser direcionado? Para onde vai o dinheiro e quais são as prioridades que o plano elenca? O governo dividiu as medidas previstas no PAC em duas dimensões, né? Então, tem um primeiro grupo de medidas que o governo está chamando de medidas institucionais, que são medidas que criam um ambiente para que as obras, então, possam acontecer da melhor forma possível, né? Então, medidas regulatórias, medidas relacionadas à questão dos marcos ambientais, medidas que possibilitem ampliação de crédito, né? Então, um conjunto de medidas aí que o governo chama de medidas aí no marco regulatório. E aí tem uma outra dimensão que são os próprios eixos mesmo, onde o governo vai, então, investir, né? Então, são 9 eixos e eu vou ler aqui para vocês: transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, inovação para a indústria de defesa, educação, ciência e tecnologia e saúde. Então, vocês vejam, são eixos em temas que o Brasil tem gargalos aí históricos, né? E que são necessidades urgentes, tanto para um desenvolvimento econômico quanto para um desenvolvimento social, então são necessidades da população brasileira também. Agora, quando a gente olha também a distribuição dos recursos, né, a maior parte dos recursos, 36%, vai para os investimentos em cidades sustentáveis e resilientes. Depois, o segundo grande grupo é transição e segurança energética, que fica com 32%. E depois, transporte eficiente e sustentável com 20%. Então, esses são os 3 grandes grupos de investimento do governo: cidades, transição energética e a infraestrutura de transporte e logística, né? Que são os eixos que têm os maiores investimentos, as maiores obras e que têm grandes gargalos também, né? Outros segmentos que a gente sabe que também são muito importantes, eles têm obras que são significativas, mas eles vão receber recursos mais modestos, né? E, em grande parte, recursos do próprio governo, como saúde, educação, inovação para a defesa, né? Água para todos, são segmentos que serão mais de responsabilidade do governo federal. Você falou sobre infraestrutura, né? Que o PAC tem
desde a sua primeira edição, ele carrega consigo esse gene aí, está no DNA dele, a questão da infraestrutura. Mas esse PAC, ele não descuidou também dos elementos que são mais ligados às questões sociais prementes do Brasil. Então, tem saúde, tem educação, tem a retomada do Minha Casa Minha Vida. Quais são as principais carências sociais, então, que o PAC tem abordado? A questão das cidades, né, é a grande questão que o PAC traz, né? E aí, dentro de cidades, a gente vai ter as obras de saneamento, a questão da moradia, a questão da mobilidade urbana, né? Um conjunto de obras que possam fazer com que as cidades sejam mais sustentáveis e com que a vida do trabalhador, da trabalhadora, das pessoas que vivem na cidade tenha uma qualidade melhor, né? Então, as obras vão nesse sentido, e eu acho que tem também obras que buscam evitar situações de desastre frente aos eventos climáticos extremos, né? Mesmo as obras, os investimentos relacionados à saúde e educação, né? Eles também têm aí uma busca de expandir a rede, não só os investimentos do PAC têm a preocupação de melhorar a qualidade do atendimento aí do SUS e da educação pública, mas também de expandir a rede, né? E o Água para Todos, a gente sabe que no Brasil uma parte grande da população ainda não tem acesso à água potável, em quantidade e em qualidade suficiente, né? Então, a ideia é de que essas obras também garantam aí a universalidade do acesso à água no Brasil, né? E aí, em cada região, segundo as tecnologias disponíveis e melhor adequadas para cada situação, né? Então, acho que, do ponto de vista social, essas são as grandes obras que estão previstas e que buscam atingir aí esses gargalos que a população brasileira convive aí historicamente. Bom, um dos temas que você colocou como eixo estruturante e como uma novidade que perpassa todo esse novo PAC e que é diferente das versões um e 2 é a questão da dimensão ecológica. Então, a gente tem essa dimensão em todos os eixos e em todo o programa consta essa preocupaçãozinha. Mas para a gente traduzir isso de forma mais concreta, quais seriam os investimentos e as ações que refletem diretamente essa preocupação, Adriana? Em relação àquela dimensão das medidas institucionais, tem lá uma busca de recuperar um arcabouço aí que o Brasil possuía de medidas relacionadas à questão da fiscalização, né, da certificação ambiental, que foi desconstruída, né, no último período, né? Então, uma primeira questão, eu acho que significativa é essa de recompor um marco institucional aí para as questões ambientais no Brasil. Um segundo item, ainda nas medidas institucionais, é que todas as obras elas precisarão seguir aí critérios para redução dos impactos, para redução de emissão de gases de efeito estufa, né, para evitar aí impactos ao meio ambiente. Então, todas as obras do PAC, sejam elas ligadas diretamente a questões de energia renovável, não, todas elas vão ter que ter essa preocupação na sua constituição, né, na constituição da sua obra, do seu projeto. Fora isso, tem a própria questão da transição energética, que eu acho que é o grande tema presente no PAC relacionado à transição ecológica, né? Então, dentro do tema da transição energética, tem aí investimentos para ampliar a capacidade de geração das energias renováveis, né? Na matriz brasileira de geração de energia. É claro que também tem um investimento grande em petróleo e gás, nesse item de energia, mas, de todo modo, tem aí esses investimentos em energia renovável. E também a gente tem aí nas cidades, né, como eu já mencionei, um conjunto de investimentos em saneamento e em obras para prevenir
desastres relacionados aos efeitos climáticos extremos, né? Então, eu acho que para destacar algumas obras, algumas ações diretamente ligadas a esse tema, eu acho que essas são as mais significativas que estão presentes no PAC. O Giro Sindical faz um intervalinho e volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a técnica do Diese, Adriana Marcolino, e a nossa conversa aqui é sobre o novo PAC. Adriana, a desindustrialização precoce do Brasil é um tema que não pode faltar quando a gente se preocupa com a geração de renda, com a geração de empregos, com a soberania nacional, com o melhor posicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho e vários outros subtemas em que a gente pode abrir aqui um leque enorme. Há uma preocupação desse novo PAC em interligar as propostas e os projetos com a necessidade de reindustrializar ou de neoindustrializar o país, que é uma palavra que vem sendo mais usada, com o intuito de que a reindustrialização significa voltar para a indústria que nós tínhamos, mas para criar uma nova e mais avançada. Então, daí o neo-industrialização. Então, tem uma ligação? E como que a gente pode encontrar essa ligação de forma concretinha? Bom, uma primeira questão, de modo geral, é que só as obras do PAC, ela já tem um impacto aí, ela já puxa a indústria, né? Mas, como você disse, né, a proposta de política industrial não é que a gente desenvolva qualquer indústria, né? Tem uma proposta de um tipo de indústria que a gente quer, né? Então, por isso, ter uma ação mais coordenada entre o PAC e a política industrial, para que essas duas grandes políticas tenham ações articuladas, para que tanto o PAC como a política industrial possam, então, caminhar juntas e chegar nos objetivos previstos, né? De modo geral, nas medidas institucionais, o PAC prevê ali um conjunto de ações para a melhoria do crédito. Essas medidas em relação ao crédito, elas também colaboram para a indústria, né? Na medida em que essas medidas elas seriam ofertadas, esse crédito, essas possibilidades de crédito seriam ofertadas para todos os segmentos, não só para aqueles que forem realizar obras de infraestrutura, né? Uma segunda questão é que o PAC também ele determinou uma ação para renovação da indústria, da renovação de bens de capital, né? Então, as obras de infraestrutura são grandes demandantes de máquinas e equipamentos, então o PAC já previu ali uma ação para que esse segmento tenha um apoio específico. E isso também colabora com a política industrial e também tem uma ação específica para articular isso com a política industrial. E uma terceira ponto que seria bastante relevante destacar é que a própria política industrial ela foi organizada num conjunto de missões, né? Então, num conjunto de temas que vão organizar a política industrial brasileira, e uma dessas missões é justamente relacionada à infraestrutura. Então, a infraestrutura é um eixo da política industrial e ela, então, a partir desse eixo da política industrial, ela pode se articular com o programa de aceleração do crescimento. Então, as demandas do PAC para a indústria poderão ser discutidas a partir dessa missão, né? Então, eu acho que essa foi uma forma importante de organizar a política industrial para que ela não fique descolada das necessidades que o Brasil vai ter quando as obras, de fato, tiverem aí sendo implementadas, porque a gente já viu no PAC 1 e 2 que houve problemas de coordenação nesse sentido, né? Que alguns setores começaram a crescer rapidamente e houve falta de equipamento, de insumos, de materiais que deveriam vir da indústria, né? Então, a tentativa de coordenar essas duas políticas para que não tenha esse tipo de gargalo quando as obras do PAC, então, começarem aí a pegar fogo pelo Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre o que pode dar errado, o que a gente deve evitar, quais são os caminhos que a gente não deve pegar para que o PAC realmente ele saia do papel. O que você avalia hoje como riscos à sua implementação, Adriana? O PAC, tá, como a gente falou, né, ele está ali no papel, são eixos
muito importantes para o país, tanto do ponto de vista econômico como social, gargalos que a gente enfrenta historicamente. A gente olha para aquele conjunto de obras e a gente fica, nossa, que bacana, né? Um conjunto de hospitais, maternidades, escolas, garantir a universalização da conectividade para todo o país. A gente sabe que tem regiões no Brasil que não têm acesso à internet ou a tecnologias digitais, enfim, é um conjunto de ações que, de fato, resultariam num país que daria um salto relevante daqui 6, 7 anos, né? Agora, a gente tem restrições porque o Brasil de agora não é mais o Brasil de 2015. A gente passou por um golpe, né? Depois desse golpe, teve um conjunto de reformas neoliberais que enfraqueceram a capacidade do Estado brasileiro de atuar. Foi aprovado um arcabouço fiscal que, de certo modo, ele engessa os investimentos do Estado brasileiro. Então, a gente tem o Estado brasileiro ele tem um limite para investir, né? Então, ele vai necessitar que, de fato, a iniciativa privada entre em boa parte dos investimentos, então, 3/4 dos investimentos virão da iniciativa privada, né? E a gente sabe que a iniciativa privada no Brasil, ela demanda também uma série de benefícios para poder entrar em obras, né? Nesses investimentos, né? Então, o quanto o país também vai ter que arcar para que isso tudo dê certo, para que essa conta feche, né? É um projeto importante, relevante e que tem um desenho para que ele seja efetivado que é bastante delicado nesse momento que a gente vive de um país que está em reconstrução, né? E que tem um Estado brasileiro que muitas das ferramentas que existiam no passado não existem mais, né? Então, eu acho que esses são os riscos de que o PAC tenha dificuldades para que, de fato, caminhe, seja implementado, né, no período, aí, no prazo em que o governo federal propôs que ele seja efetivado. O que podem esperar a população e trabalhadores caso o PAC saia do papel? Caso o PAC saia do papel, que essas obras de fato sejam todas implementadas, eu acho que de fato o Brasil alcança aí um outro patamar de infraestrutura econômica e social, né? Então, eu acho que as cidades estarão mais preparadas, eu acho que a gente vai ter uma melhor capacidade de atendimento no SUS, na educação pública, de formação tecnológica e superior. Agora, eu acho que, e de geração de empregos também, né? Eu acho que o PAC tem aí, a gente viu nos PACs 1 e 2 o impacto rápido que ele tem na geração de empregos, né? Mas nós vimos também no PAC 1 e 2 que é preciso, não adianta só gerar empregos, a gente tem que ter um conjunto de regras para que os empregos sejam empregos de qualidade, né? Então, a gente viu no PAC 1 e 2, inclusive, situações que foram de trabalhos degradantes, que resultaram em greves gigantescas e que depois o governo teve que criar ali espaços de negociação para melhorar condições de trabalho, enfim, né? Então, é importante também que esses diálogos, né, essa negociação, esse espaço de conversa com as representações de trabalhadores já exista previamente, né? Aí um espaço de governança, enfim, que pudesse ser criado para que o movimento sindical ele possa, então, incidir sobre as questões relacionadas à geração de emprego nessas obras, né? E para que, de fato, os empregos gerados sejam empregos que tenham segurança no trabalho, que tenham bons salários, né? Que não sejam empregos precários. Então, isso tudo pode atingir milhões e milhões de pessoas. Na medida em que você garante essa infraestrutura, a infraestrutura de rodovias, enfim, fluvial, a transição energética, também eu acho que, em geral, impacta na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Mas talvez a infraestrutura, que a gente chama da infraestrutura social, né? Então, os investimentos em saúde, educação, em moradia, em acesso à água, saneamento, né? Eu acho que isso garante, sim, uma vida melhor para os brasileiros e brasileiras, né? Eu acho que garantir um acesso universal à água, garantir um acesso
um acesso universal a saneamento, né, a conectividade. Eu acho que atingindo essas metas, de fato, a gente consegue aí um Brasil menos desigual. Muito obrigada, Adriana, pelo seu tempo, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Lembrando que a Adriana é a autora, é uma das autoras da nota técnica do DIEESE, que trata sobre o PAC. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, basta digitar lá no Google nota técnica DIEESE PAC, e aí vem o texto completo com muito mais informações. Então, obrigada, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema, que é um tema que instiga a gente, né? Porque estamos tratando aí do futuro do país, né? E das possibilidades de desenvolvimento. Obrigada, Adriana. Seguimos. Obrigada, Tchau. Bia. Tchau.